Salve consumidores! Finalmente eu vou poder fazer esse duelo. Desse lado, o Poco F3 da Xiaomi e desse lado, o Galaxy S20 FE da Samsung. Quem será que leva melhor e qual que tá valendo mais a pena em 2023? Vem descobrir comigo depois da vinheta. Você pode achar esse duelo meio atrasado, mas os dois ainda são encontrados no mercado e tem sim uma relevância. Então bora começar essa batalha e descobrir quem é que vale a pena aqui. Vamos falar sobre a construção e o acabamento dos dois. O S20 FE tem construção em alumínio, conta com proteção Gorilla Glass 3 e tem certificação IP68 contra imersão na água. Já o Poco F3 tem construção em plástico, proteção Gorilla Glass 5 e certificação IP53, que protege somente contra riscos e poeira. Engraçado, né? O S20 FE tem essa construção mais forte de alumínio e a traseira em plástico. E o F3, que tem a traseira em vidro, mas a construção é de plástico. Eu já conversei com alguns inscritos que pesquisaram sobre o F3 e acharam algumas informações falando que a construção dele não seria totalmente em plástico. A gente já teve alguns debates, mas de acordo com as fontes oficiais, infelizmente a construção dele é, ou pelo menos tem a maioria, em plástico. Dá para considerar quase um empate técnico, né? Porque ele tem uma proteção um pouco melhor, tem vidro atrás e tal, mas a certificação IP68 de poder mergulhar ele na água, eu acho que acaba botando o S20 FE na frente. Inclusive um vídeo recente que a gente fez dele, eu testei essa proteção. Não recomendo que você teste, principalmente depois que já tem um tempo de uso, essas proteções perdem eficácia. Mas de fato, ele se cair na água a princípio não vai estragar. Como a gente falou de construção, vale citar o seguinte: ambos não têm saída 3.5 mm. Você precisa de adaptador para escutar músicas ou ver seus filmes. No F3 pelo menos vem um adaptador, no S20 FE não vem. E tem outra coisa desagradável também, a Samsung está ficando igual a Apple. Se você pegar o adaptador do F3, que é um adaptador USB-C de qualidade, e plugar aqui no S20 FE, ele não reconhece, ele não deixa usar. Provavelmente a Samsung está exigindo que você use um adaptador da própria Samsung, né, que você vai ter que achar, ou de alguma marca licenciada por eles. Isso eu acho meio chato. O F3 não tem esse problema. Eu já testei outro adaptador nele e funcionou numa boa. Então parece que a Xiaomi não tem muito esse problema de compatibilidade de peças. No F3 vai ser chato. O legal é que o S20 FE pelo menos tem a assinatura AKG no som. E na briga de telas, quem se sai melhor? No Samsung, temos uma tela de 6.5 polegadas AMOLED, que suporta até os 120 Hz. No F3, uma tela levemente maior, são 6.67 polegadas, que também chegam aos 120 Hz. Ambas Full HD e uns quebrados. O que é importante eu dizer para vocês em matéria de diferença de telas é que a proteção do F3 é um pouco melhor, é o Gorilla Glass 5, como eu citei, e aqui é o Gorilla Glass 3. E aí, ó, outras coisas para equilibrar. No S20 FE, a densidade de pixels é melhor do que no F3, ou seja, quando você vê bem mais de perto, a resolução fica mais bonita, você vê menos quadriculado. Um exemplo fácil para você entender essa densidade de pixels, se você pega uma TV mais antiga e vê bem de perto, assim, você vê aqueles quadriculados, né? Isso tem a ver também com densidade dos pixels. Mas é bem mais bonito aqui no S20 FE, se você for olhar assim milimetricamente. E outra coisa, em teoria, o F3 tem mais brilho na tela, a capacidade dele é maior. Então, contra o sol, talvez ele vá ser melhor contra o S20 FE. Mas isso não muda que as duas telas são sensacionais. É difícil de falar quem é que vence aqui. Eles têm muita tecnologia, HDR10, essas telas são maravilhosas. Mais detalhes. No F3 ele tem uma função que chama MEMC. Ela interpola quadros nos vídeos para você ter a impressão de que o vídeo tem mais FPS do que ele realmente tem. Isso é uma função que você vai encontrar só aqui no F3, não vai ver no S20 FE. Mas se você for ver vídeos dos dois em qualidade alta, você vai perceber que é pouquíssima diferença e esses efeitos às vezes nem fazem tanta diferença assim. Eu acho que se você for olhar quesito tela, não tem como falar, é muito melhor, essa aqui é muito pior. Não é por aí. Eu acho que os dois estão bem equilibrados nesse quesito. Em desempenho,
Mais equilíbrio? Briga dentro da Qualcomm. Snapdragon 865 para o S20 FE e 870 para o F3. Ambos dão conta de qualquer tarefa, dá para jogar numa boa nos dois. E esse poder de processamento traz versatilidade, ou seja, usar para o que você precisar sem medo de travar. Obviamente, se você encher os dois de mídia e de 1000 apps, eles vão abrir o bico como qualquer outro celular faria, inclusive um iPhone 14 Pro Max. A gente tem que ter responsabilidade para usar esse desempenho. Não é porque você tem esse fôlego todo que você vai ser irresponsável e sair instalando um tanto de porcaria inútil, né? Então vamos entender essas limitações, mesmo com hardware potente. Se fosse para destacar o que faz diferença no desempenho do F3 e do S20 FE, vamos lá. O Snapdragon 870 ele é ligeiramente mais potente do que o 865. Mas outra diferença que faz sentido eu te explicar é a seguinte. O F3, como você compra de importadores independentes, você vai achar sim a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Já o S20 FE, infelizmente, aqui no Brasil, você vai achar oficialmente só de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então, no quesito desempenho, eu vou dar a vitória para o F3, porque ele está um pouquinho acima de desempenho, comparando friamente, e por ter versões com mais memória RAM. Os dois têm funções, o Android 12 já trouxe isso para todas as marcas, funções de memória RAM extra, né? Mas no final das contas, a física é que faz mais diferença, porque nem todos os apps, nem todos os recursos reconhecem e se dão muito bem com essa memória extra. O que importa mesmo é o que eles têm de forma nativa. E aqui, comparando o 8 com 6, o 8 vai levar melhor. Só para vocês ficarem tranquilos, a curto prazo, você não vai ver muito essa diferença. Aonde que está essa diferença? Num jogo de mundo aberto, que tem muitos detalhes, naquele multitarefa, você abre coisa demais, tem preguiça de ficar fechando e tal, essas coisas. Aí talvez você vai chegar nessa diferença que faz de ter mais memória RAM não. Falar nisso, eu vou deixar no card para vocês um vídeo que a gente fez explicando essas diferenças de um celular que tem mais memória RAM e menos memória RAM, se vale a pena gastar mais por isso. Tá aqui no card para vocês. Falando de sistema operacional, os dois estão aptos a receber o Android 13. Então para você que fica com medo, o S20 FE não vou pegar porque ele é muito antigo. Android 13 anunciado já. E o F3, mesma coisa. Agora, além do Android 13, eu não vou prometer muito mais não, porque pode ser que eles parem por aí e só recebam depois atualizações de segurança. Duelo de baterias, quem leva a melhor? Pois é. Nesse caso, o F3 sai na frente. Ele tem 4.520 mAh de bateria e um fast charging de 33 watts. E vem um carregador de 33 watts. No S20 FE, bateria de 4.500 mAh. Até aí, equilibrado. Mas ele suporta um fast charging de 25 watts, que já está um pouquinho a menos que o F3. E o pior, o carregador que vem nele são só 15 watts. Pô, Samsung, sacanagem, né? Já não manda fone de ouvido, já não manda adaptador. Podia pelo menos ter mandado um carregador que extraia o máximo de desempenho aqui do S20 FE. Não é o caso, infelizmente é isso, nem tudo são flores, fazer o quê? Vitória pro F3 no quesito bateria. Câmera! Esse sim é um duelo interessante. Grandes diferenças nesse quesito. Apesar do F3 ter um sensor com mais megapixels, são 48 contra 12 do S20 FE, a vantagem aqui não fica clara para nenhum dos dois. Apesar de que o S20 FE filma em 4K 60 fps, tem uma câmera que parece ser melhor otimizado. A do F3 não chega a ser ruim, mas na hora de gravar alguns vídeos ele fica na dúvida do que vai focar, mas se liga nos exemplos e nos dê sua opinião.
Um destaque para a câmera de selfie do S20FE é que filma em 4K 60 fps. O F3 só Full HD. Antes de fazer o teste, só observando o que as câmeras da Xiaomi fazem e da Samsung fazem, a gente queria dar a vitória clara para o S20FE, mas calma lá. Se liga nesse detalhe. O F3 tem uma câmera macro, um sensor macro, que o S20FE não tem. Então essas fotos com super zoom aqui, quando você quer ver aqueles detalhes de um objeto, no F3 ficam muito melhores. Muito melhores assim, porque aqui no S20FE, qual que é a solução para tirar uma foto tipo macro? Você usa um zoom, e o zoom dele é mais legal do que o zoom do F3. Só que não tem como fazer a mesma foto macro com essa mesma função. Agora, eu acho que a grande diferença aqui, que eu realmente gostei da câmera, não sei se você concorda, Miguel, é o lance do foco, né? O F3, quando você põe ele para gravar, ele tem aquele mal do Xiaomi, que ele fica na dúvida do que focar, foca, desfoca. Desfoca, ele fica meio confuso na hora, né? Pois é, agora o S20FE não, é lisinho, você passa ele para foco bem mais arrumadinho, mais otimizado, mais fluido, né? Eu acho melhor o S3 para poder tirar foto. No S20 eu acho melhor para gravar, né? Ele foca melhor. Tá vendo? A gente pensou que ia ser uma vitória clara do S20FE, mas não foi. Qual é o lance? Resumidamente, o que a gente percebeu é que para gravar vídeo ele é melhor, mas para tirar foto, talvez o F3 seja melhor. Mas deixa aí nos comentários, o que você achou desse teste, que tipo de foto faltou a gente tirar, deixa aqui qual que você achou que leva a melhor. Tem um último quesito que eu gostaria de duelar entre os dois, tempo de garantia. O S20FE, se você comprar nos nossos links, lembrando que tem os dois aqui na descrição para você comprar com segurança, hein? Você comprando o S20FE lá no Magalu, você vai ter 1 ano de garantia pela Samsung. Qualquer problema que você tiver, pega a sua nota fiscal, abra seu chamado e vá na autorizada da Samsung. Já o F3, a história é mais complicada, porque você vai ter 3 meses de garantia legal dos importadores independentes, das lojas na Amazon, a não ser que você compre no AliExpress na loja oficial da Poco. Aí sim, de acordo com alguns inscritos que têm nos relatado isso, a Xiaomi oferece sim 1 ano de garantia, mas você tem que comprar numa loja oficial da Xiaomi. Se você comprar na Amazon Brasil, você está comprando de alguém que importou esse celular de forma independente. Então não tem esse laço. Talvez você não tenha mais tempo de garantia. É importante eu citar isso porque isso faz com que as pessoas mudem de ideia. Essa segurança de ter uma garantia maior. Você já leu aí algumas vezes, celular deu mal súbito e depois de 4 meses morreu. Eu acho muito precipitado esses relatos. Às vezes a pessoa nem levou na assistência, nem tentou um master reset e já está condenando o celular. Mas enfim, se isso acontecer na Samsung, você tem certinho o lugar de levar, pá e tudo mais. Leis brasileiras vão te proteger. Agora aqui, apesar que, óbvio, a lei também te protege com essas importações, mas existe sim uma burocracia maior. Imagina, você tem que mandar o celular lá para a China, né? Então, em quesito garantia, S20 sai na frente. Bora para a conclusão. Esses dois celulares são boas opções no preço certo. O F3 leva vantagem em carregamento, tem desempenho ligeiramente acima e a traseira em vidro. Já o S20FE se sobressai em câmera, gravando em 4K 60 fps, parece ter uma câmera melhor otimizada para vídeos. Observe que eu falei preço certo. Tem que ter um preço bom para valer a pena. Vamos lá, eu te explico. S20FE tem que estar na casa dos R$2.000, no máximo. Passou de R$2.000, pode não estar valendo a pena. O F3, eu vou te contar um segredo. A maioria das vezes que você pesquisar o preço do F3, você vai ver o quê? O F4 também. E às vezes o F4 vale a pena. O F4 tem o que em relação ao F3 que vale a pena? Grava em 4K 60 fps, que ele não grava, e o carregamento rápido é mais potente ainda, são 67 watts. Então se o F4 tiver 50, 100 reais a mais que o F3, vale a pena ir no F4. Isso se você não achar ele mais barato que o F3. Mas vamos voltar para a história. Eu vou botar o S20FE no balaio de você que quer gastar até R$2.000. Porque até R$2.000 vai ser muito, mas muito difícil você achar um celular melhor que o S20FE. Passou dos R$2.000, aí sim, 2.200, 2.300, o F3
é uma opção que você vê que não tem muito a mais, mas sim 8 GB de RAM, por exemplo, é um motivo para você optar pelo F3. Mas ó, vamos ficar esperto. Se a versão de 8 GB de RAM aqui tiver muito cara, aí tem outro cara que vale mais a pena, que é aqui, ó, tá até com o meu case, que é o 11T Pro. Que aí não vale a pena você gastar 2.700 para ter um F3, porque aí por um pouquinho a mais você pega o 11T Pro, ou até mesmo nesse preço, porque o 11T Pro entra em promoção por 2.700 também. Aí, ficou alguma dúvida? Qual dos dois você acha que levou a melhor? Ó, dependendo do preço, os dois ainda valem a pena, hein? E os links para comprar, vocês sabem, né? Estão aqui na nossa descrição. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo a escolher o celular ideal para você. E não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal Tecnologia Incrível. Falou!